Vamos deixar a Dilene fazer uma pergunta ainda sobre o nosso tema com a doutora Fátima. Por favor, Dilene. Doutora Fátima, querida, eu gostaria de saber, e a impotência sexual, é um fato ou um mito? Bem, Dilene, é uma resposta complicada, né? Porque isso está na mídia para tudo quanto é lado, a disfunção erétil, como alguns falam, né? Eu acho que é um mito para uns, fato para outros, mas na verdade eu acho que o grande ponto que se tem que falar é que existem muitas questões, sem dúvida nenhuma, psicológicas, né? Eu acho que a gente tem que falar muito em cima disso. Eu acho que o emocional, ele é muito importante porque existem situações, e a gente se preocupa muito hoje com os jovens, em que já tem uma geração já pensando que todo mundo vai ter que tomar química quando chegar depois de 60 anos. Então a gente se preocupa hoje com essa geração sendo criada assim. Mas, por outro lado, a gente fala muito também que hoje nós já temos alternativas para essas pessoas que têm a disfunção erétil, ou seja, têm a impotência sexual. Então, acho que é importante, como eu disse, também seria um assunto para uma discussão inteira só sobre isso, mas acho que o resumo da história seria basicamente o seguinte: a impotência sexual, ela existe, sem dúvida nenhuma, mas também tem pessoas, e eu tenho vários pacientes, que eles têm vida sexual ativa até os 90 anos. Eu tenho um casal, por exemplo, que é extremamente interessante, eu adoro esse casal, que ela tem 82 anos e ele tem 87 anos com vida sexual ativa. E eu até brinco com eles que de vez em quando ela tem infecção urinária de repetição, de tanto eles não têm o que fazer na aposentadoria deles, eles ficam tendo relacionamentos sexuais. E a coisa mais interessante, eles estão lúcidos, inteiros e têm uma vida sexual ativa, mostrando que verdadeiramente não é a idade o impedimento para ter vida sexual ativa. Então eu acho que isso daí, existem casos e casos. É óbvio que algumas pessoas podem ter alguns déficits de alguns órgãos, inclusive é bom lembrar que por a situação, no caso peniana, ter muito a ver com a questão da circulação, a parte, diria, de diabetes tem muito a ver com a parte circulatória, arteriosclerose, portanto, colesterol alto, hipertensão. Então, a gente tem que fazer mais prevenção para não ter problemas de disfunção erétil, ou seja, impotência sexual. Então as pessoas falam muito de impotência sexual como se fosse ligado ao envelhecimento, mas não está ligado a doenças que são ligadas a alterações da máquina com o tempo de uso, ou seja, com a idade, que são ligadas a algumas doenças da idade. Que pessoas como o nosso país, que não faz a prevenção, quer dizer, que muitas pessoas não se cuidam, elas verdadeiramente têm hipertensão, têm colesterol alto, têm diabetes e, consequentemente, têm doenças circulatórias, inclusive a disfunção erétil, inclusive impotência sexual. Mas não são necessariamente por causa da idade, mas e sim por causa das doenças que elas têm. Então elas têm que procurar os médicos, se tratarem e, aí sim, quem não tiver absolutamente nada, quer dizer, não se conseguiu tratar, aí elas têm que procurar outras alternativas. Perfeito. Existe alguma novidade no tratamento dessas alterações? Em rápidas pinceladas, doutora Fátima. Hoje, a gente fala muito na qualidade de vida, né? E qualidade de vida não é só atividade física, ficar sarado, ficar bem, ficar com corpo bonito. Sexo, ou seja, relacionamento sexual é qualidade de vida. Então a gente tem que buscar, sem dúvida nenhuma, esse tipo de relacionamento. Então, hoje nós temos químicas que são poderosas para as pessoas, como eu disse, que não se enquadram nisso, buscarem as suas alternativas. Então, hoje nós temos, além da pílula azul, né, como as pessoas falam, tem medicamentos hoje que já a pessoa não precisa tomar só na hora do ato sexual. Elas já podem tomar de uso diário. Então, ela toma um medicamento todos os dias para impotência sexual, toma medicamento todos os dias e não precisa ser só na hora do relacionamento sexual. Ela pode tomar de uma forma que aquilo se mantenha diário. Então,
Existe prótese peniana, existe reposição hormonal para os homens também. Quer dizer, existe uma série de outras alternativas. E eu acho importantíssimo também é rever os relacionamentos. Porque muitas vezes existem mulheres que não estão compatíveis com seus homens e homens que não estão compatíveis com as suas mulheres. E às vezes ficam julgando ou colocando as cargas ou os problemas na parte física ou na idade. E na verdade não é que as pessoas têm que se separarem, as pessoas têm que rever os seus relacionamentos, ver o que está acontecendo com as pessoas, com seus parceiros, e realmente conversarem, procurarem o denominador comum, procurarem realmente buscar alternativas, porque a questão não é só o ato sexual em si, é o relacionamento sexual. E relacionamento sexual, a palavra está falando, existe uma série de coisas. Existe o carinho, existe todo o envolvimento sexual. E ainda há pessoas que não querem nada disso, elas querem ficar quietinhas nos seus cantos e viverem as suas vidas tranquilamente, e a gente também tem que respeitar isso. Então, acho que é muito importante as pessoas buscarem o que é melhor para elas. E qual a sua mensagem, né, para as pessoas que hoje são idosas em relação à sexualidade? Qual a sua mensagem para eles? Uma parte eu já falei anteriormente, na pergunta anterior, né, nessa última, mas eu gostaria de dizer que agora vem, né, quando a gente falou, brincou do carnaval, mas as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão aumentando muito também em idosos. E a gente se preocupa muito com isso. AIDS, que não era uma preocupação para a gente anteriormente, nós médicos, a gente já se preocupa também com idosos. E outras doenças que antes, né, não eram problemas, até mesmo a gonorreia, sífilis. Hoje a gente já se preocupa, porque hoje os idosos estão se relacionando mais. Quer dizer, por um lado isso é muito bom, por outro lado a gente pede que eles também usem as camisinhas, também usem, se previnam, porque isso é fato, que a gente está tendo um aumento de índice dessas doenças, que antes não era um problema só dos jovens. Então hoje a gente também tem que se preocupar com esse tipo de problema. Bom, Fátima, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Quando você vem no nosso programa, o Ibope sobe, né? Eu gostaria que você tecesse suas considerações finais, prometendo voltar brevemente, porque nós o mês que vem, vamos estar comemorando o nosso 7º aniversário, exatamente no Dia Internacional das Mulheres. Como vai ser carnaval, nós vamos fazer na semana seguinte. Por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de terminar fazendo uma reflexão, pedindo uma reflexão, principalmente dos jovens aqui presentes, né? Que nós temos hoje aqui a Zezé, com a turma jovem dela aí, da Musa Verão. Pensar o seguinte: na vida nós temos dois caminhos. Ou a gente envelhece, ou a gente morre, né? Os que não têm muita sorte morrem, ficam pelo caminho, e outros vão em frente. A palavra envelhecer, como eu disse, eu não gosto muito, mas eles vão em frente. Vocês não vão ter esse corpinho a vida toda, não vão ter esse jeitinho a vida toda, e nós vamos, né, em frente. E aí é que vem a grande reflexão, né? Exatamente como é que vocês, a próxima geração, vão estar divulgando isso, sendo exatamente nós que somos, né, os divulgadores da informação de hoje, e vocês serão das próximas gerações. Exatamente como nós vamos conduzir, né, no caso, como a gente fala da educação e a cultura do nosso país, exatamente vamos conduzir essa nova geração, os idosos de amanhã que vocês serão. Então, acho que isso é muito importante, porque nós vamos continuar. Daqui a pouco nós seremos idosos, daqui a pouco vocês serão, se Deus quiser, idosos, e nós queremos exatamente saber como nós seremos esses idosos, como nós queremos ser. Não pensem como vocês gostariam de ser, e tratem os idosos como vocês gostariam de ser tratados. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Fatinha. Nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos já já. Aguarde.